material pra gente. Daqui a pouco ele chega e aí eu vou colocar pra você toda essa história completa, tá bom? Gente, atenção aqui, último final de semana antes do julgamento mais aguardado dos últimos anos. Ricardo Vilcher já está no estúdio aqui também. Como é que está a cabeça dos jurados? Como é que está a cabeça dos parentes da vítima? Como é que está a cabeça dos réus? Então, assim, na próxima segunda-feira, 18 de março, Edson Brits e os outros 6 envolvidos na morte do jogador Daniel Correia, incluindo a esposa do Edson, a Cristiana Brits, e também a filha do casal, que é a Alana, estarão juntos, todos, diante do tribunal do júri. Bom, ao longo da semana, você que assiste o Balanço Geral todo dia aqui com a gente, acompanhou os bastidores desse processo que se arrasta há mais de 5 anos. Você viu em uma reportagem produzida pelo Ricardo Vilches toda a sequência, desde o local onde vai acontecer o julgamento, a opinião das pessoas nas ruas, a estratégia da defesa dos Brits, que pretende apresentar um retrato de uma família unida e que teria sido o próprio Daniel quem teria levado a sequência de brutalidade depois que tirou a foto na cama com a Cristiana desacordada e aí ele compartilhou essa foto. Então o jogador ele foi espancado, morreu, foi degolado. Do lado da acusação é diferente o foco. Presta atenção. É contestar essa versão que vai ser apresentada pela defesa. Só que aí há uma testemunha que pode determinar de maneira diferente o rumo desse julgamento. Acompanhe comigo essa reportagem na sequência, ao vivo aqui no estúdio. Nós vamos conversar com o Ricardo Vilches e também você vai saber quem é que vem para cá hoje para falar sobre esse assunto. Eu já te adianto que é o assistente de acusação e você vai saber em detalhes o que deve acontecer no julgamento segunda-feira. Acompanhe comigo. Um beijo em outro homem. Um caso extraconjugal. E ela tinha pintado o cabelo de loiro. Aí a gente tirou foto, falei, ó, que encontrei pros meninos. E no decorrer da balada, a Cris ficou com um amigo da Lana. E a Lana estava presente. Será que Cristiana tinha relacionamentos fora do casamento com Edson Brits? A Lana, a filha, sabia disso tudo? E o que a vida privada deles tem a ver com o julgamento? Na verdade, tudo. O advogado da família, Elias Matarassad, antecipou parte da estratégia da defesa. Absolver os clientes culpando a vítima, o jogador Daniel. Eu creio que qualquer ser humano no lugar dele teria agido da mesma forma. Teria afastado a pessoa da própria esposa. E foi tentado isso. Mas o Juninho matou. O Juninho decepou o pênis do Daniel. Estas razões nós vamos expor ao júri que não há uma ação dele, há uma reação. Reação a quê? Ele não agiu, ele reagiu. Reagiu a quê? A quê? A uma injusta provocação da vítima. Faz parte da estratégia da defesa mostrar um outro perfil dos réus. Uma família unida, feliz, trabalhadora, com um pai amado, disposto a tudo para proteger a família. Tudo mesmo. Ele tinha entrado no quarto, tirado a roupa e trancado a porta. Eu arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Mas essa versão de família perfeita vai ser contestada. E o depoimento deste rapaz pode abalar a imagem de Cristiana e Juninho Riqueza. Lucas Munner é piloto de avião em Curitiba. Conheceu e se tornou amigo de Daniel quando o jogador ainda estava no Coxa. Os convites da dupla para a festa de 18 anos de Alana foram comprados por ele. Segundo ele, um festão, regado a muita bebida alcoólica. Tanto que em determinado momento da festa, aconteceu isso aí. Na imagem, aparecem Lucas e Cristiana. O que aconteceu? Ele contou no processo. Num momento, no final da festa, eu tava conversando com uma menina, tava querendo ficar com ela, quando eu recebi um beijo. Não vi de onde veio. Quando eu recebi um beijo, um selinho.
Eu olho para trás e vejo era a Cristiane. Os advogados pediram detalhes da cena. Quando eu vi ela olhando para trás, indo pro lado esquerdo. Tava com uma amiga da Alana. Você foi tentar falar com ela? Fui tentar esclarecer a situação, né? O marido dela tava na festa. Porque jamais queria fazer um negócio desse, vai arrumar um problema pra mim. Entendeu? Apesar que ela seja uma pessoa atraente, não era por causa disso, era por causa do problema, ela era casada. Isso foi só com o senhor ou aconteceu com outras pessoas na festa? Amigos de amigos meus falaram que também aconteceu algo parecido. Amigos de amigos? Isso, falou que a Cristiane beijou. Antes disso tudo, as atitudes de Cristiana já tinham chamado a atenção de Lucas. Ela estava alterada. Alterada. Bebendo demais eu não vi, mas ela estava alterada, então bebeu demais. Por que o senhor pode ser alterado? Porque você via o modo que ela se portava. Que modo era esse? Ela andava com modo de falar, gaguejava, já estava mais dançando mais do que o normal. Esse tipo de coisa, você sabe quando uma pessoa está alterada. Foi a primeira e única vez que Lucas falou publicamente sobre isso. Nem na polícia ele relatou a história. Por que o senhor não contou isso na delegacia? Porque eu fiquei sabendo muito depois. Entendeu? Como acabou conhecendo e o fato foi aumentando. Mas o beijo que o senhor disse ter recebido já... Medo, né? Medo? Com certeza. Quem que não vai ter medo se o cara faz aquilo com seu amigo? O depoimento é um dos mais longos de todo o processo. Tem quase 1h30 de duração. E não ficou só no dia da festa, não. Lucas contou outra história de quando encontrou a amiga Alana junto com a mãe Cristiana na noite curitibana. Segundo ele, nesse dia Daniel não estava, mas sim outros amigos. Uma vez eu fui num barzinho de Curitiba. Eu fui no aniversário, encontrei a Alana e a mãe dela, sem o marido. E ela tinha pintado o cabelo de loiro. Aí a gente tirou foto, falei, que encontrei pros meninos. E no decorrer da balada, a Cris ficou com um amigo da Alana. E a Alana estava presente. A história pegou até os advogados de surpresa. Só para ver se eu entendi. A Cris, que o senhor se refere, é a Cristiana. Isso. Ela ficou com um amigo? Não sei se era amigo, conhecido ou alguém da balada. Eu sei que ela tava com alguém lá. E o Edson? Não tava junto. E a Alana tava junto? Tava junto. Então ela presenciou a mãe ficando com outra pessoa? Presenciou. Mas eu lembro que ela não ficava muito com a mãe nesse dia. A partir daí, Lucas começa a ser tratado de outra forma pelos advogados. Como informante, ele não tem a obrigação de falar a verdade. O senhor não consegue, no esforço de memória, lembrar quem é esse teu amigo? Desculpa? Não. Esse seu amigo? Não. Não é amigo de amigo. Quem é nome do amigo do seu amigo? Não sei o nome. O senhor não sabe o nome dos dois amigos, nem do seu amigo e nem do amigo do seu amigo? Meu amigo estava presente. Conhecido. E suas histórias foram contestadas. O senhor não sabe quem foi que falou e nem da onde veio essa história. Isso. E o senhor não sabe, evidentemente, se essa história é verdadeira. Não sei. O senhor acreditou nessa história? Pelo fato que aconteceu comigo, acreditei. E com o senhor foi um selinho? Isso. Houve uma lascívia nesse selinho? Houve uma provocação nesse selinho? Nada. Não. Lucas está na lista de testemunhas a serem ouvidas a partir de segunda-feira. E como testemunha, terá a obrigação de falar a verdade. Selinho de Cristiana Brits? Ela com outro rapaz? Seria isso tudo verdade? E como isso vai impactar na opinião dos jurados? A partir de segunda-feira, saberemos. E a gente aqui no estúdio do Balanço Geral, Ricardo Vilches, repórter que produziu todo esse conteúdo pra gente. Doutor Nilton Ribeiro, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Doutor Nilton, o senhor representa a família do jogador Daniel, Exato. assistente de acusação. Exato. Acho que, inicialmente, para a gente começar essa conversa, uma das principais confusões em torno da escolha
das pessoas que vão compor, que serão esses jurados? O senhor pesquisou a vida de todas essas pessoas, de todos esses nomes que ali estavam citados? Obrigatoriamente, né? O advogado que vai enfrentar um tribunal do júri, ele tem que conhecer o seu julgador. Então, nós temos uma equipe que faz essa tarefa no escritório. Pesquisa jurado a jurado, redes sociais, uma série de requisitos que a gente impõe no escritório é o reconhecer quem vai ser o nosso julgador. Isso é para qualquer júri, não é só para isso. E quem que é um jurado bom para o senhor ali segunda-feira? O jurado bom, viu, X, é o jurado justo. É o jurado que... Homem, mulher, pra nós, velho, pra jovem. Nós, viu, X? Para nós, isso independe. Para nós, é o jurado que vai fazer a justiça, ou seja, que vai condenar esses criminosos todos. Tá, mas o senhor não sabe, né? Não, mas eles o vão senhor ser tem escolhidos, né? Mas qual o perfil que o senhor descarta já? Se é que o senhor pode... O perfil que eu descarto neste momento, tá? É um jurado que morasse muito próximo ali à família, que pode se tratar de um amigo, tá? Então, esse jurado que são jurados de São José. Então, esse jurado a gente já vai descartar, que mora nas proximidades. A gente não sabe se é um amigo, se teve alguma coisa, se estava devendo para o Juninho ou não. É melhor homem ou mulher? Neste caso, eu acho que mulher. Por quê? Sensibilidade. Mulher é muito mais sensível que o homem. Mulher vai entender muito mais a situação, neste caso. Vai entender quem era a Cristiana. A mulher ela vai entender quem era a Cristiana, quem era a Ana, quem era Edson. E vai entender também, vai conseguir entender e vai conseguir verificar com seus olhos quem era a figura de Daniel. Um menino pacato. Elas vão ver isso. Doutor. Eles. Para nós, independe de ser Vilches, seja homem ou mulher, mas que seja justo. A gente tem uma situação, inclusive o Ricardo Vilches esteve nas ruas, e as opiniões das pessoas são muito divergentes com relação à confusão diante de que muita notícia mal contada, principalmente distribuída pelas redes sociais, chegou ao ouvido de muita gente. Eu pergunto para o senhor, o que é fundamental, qual que é o ponto mais importante do assistente de acusação fazer com que esses jurados interpretem, e não inequivocadamente, mas sim com a certeza de que estão diante de um fato verídico e mais consciente ainda do que preliminarmente foi apontado lá atrás, quando as investigações entregaram para os jornalistas o rumo das investigações? Excelente pergunta. Pergunta de jornalista, de repórter das antigas, Vilches. Você sabe o que é isso. Excelente pergunta. E o Vilches aqui também é um gigante, né? É um gigante, sabe tudo. Veja, para que serve o júri? Para que serve esse julgamento do tribunal do júri? Ele serve para o seguinte, ao final do júri, os jurados responderem quesitos. Então, para que o advogado, o promotor, o assistente de acusação, eles trabalham tudo para desaguar nos quesitos. E quais serão os quesitos? Tem muito detalhe nesse processo que pouco importa para a resposta dos quesitos, para se chegar ao veredito. Qual vai ser a primeira pergunta, Furlan? Vilches, qual vai ser a primeira pergunta? E eu já digo para os senhores, a primeira pergunta terá 7 respostas sim. Quem matou? Não. O fato aconteceu? Daniel foi morto? Isso é a primeira pergunta. Os 7 jurados dirão que sim, porque tem um atestado de óbito. A segunda pergunta, no caso do Edson, Edson concorreu para o fato? Para a morte, de alguma forma? Sim. Edson matou. Ele confessou. Ele concorreu. Então, a resposta sim. A terceira pergunta, os jurados absolvem o Edson? Obviamente que não vão absolver, porque não há uma defesa, não há uma estratégia que absolva Edson. Aí, Furlan, as outras perguntas, viu, serão sobre as qualificadoras. O meio foi cruel? 1 hora batendo, surrando. Depois, Furlan, eu não sei se vocês viram as fotos, mas as fotos nem podem ser mostradas nesse horário. Mas eu posso descrever, Furlan, aqui com cuidado que me é necessário. O pescoço ele foi cortado aqui, Furlan. Ele foi cortado aqui, Furlan. E o pênis ele foi decepado. Imagine, Furlan, o sangue jorrando. Imagine, Vilches, Daniel, por favor, não me mate.
E tem depoimento desses meninos dizendo, um dos meninos, se eu não me engano, é o Igor King, Furlan, e diz o seguinte, o Igor King, que é um que vai ser julgado, ele grunhia como um porco. Defesa, presta atenção, cuidado, a defesa tem limites éticos e morais. Cuidado, não vamos vilipendiar a imagem, a honra de uma pessoa que está morta. E aonde está essa pessoa, Furlan? Essa pessoa está no cemitério. Então eu peço à defesa, são meus amigos. Furlan, doutor Elias Matar Assad, meu amigo querido, grande profissional, doutor Rodrigo Falques, grande profissional. Mas eu peço a eles respeito à vida, à história de Daniel. Vida esta que foi ceifada por Edson e seus comparsas criminosos, impiedosamente. Se vocês verem os senhores que estão em casa agora, se os senhores verem as fotos que serão mostradas lá no júri, vossas senhorias não terão dúvida alguma em condenar esses criminosos. Tem mensagem chegando aqui? Furlan, me perdoe, Claro. ultrapassou uma... Se eu posso, me corrija, Vilches, você que tem uma bagagem tão expressiva, a normalidade de um crime de homicídio, não sei se há possibilidade de dizer isso, mas ultrapassou em muito, Vilches. Tá. A gente está recebendo mensagem aqui, ó, o Luizinho escreveu, tem que ficar preso na cadeia sim, mataram o jogador. Perfeito, Luizinho. 30 anos de cadeia? Perfeito, é a pergunta. Luizinho. E tem mais aqui, tem uma que chegou aqui do Marcos. Boa tarde, caso Brits, acho que foi tudo armação para extorquir o Daniel. Aí não conseguiram, esse bando de assassinos resolveu acabar com a vida dele, que apodreçam na cadeia. Pois é, olha, que interessante, é uma vertente, né? Mas é uma vertente, viu, e Daniel, quando os depoimentos dos meninos que estavam no carro, criminosos também, que estavam no carro, o Daniel vinha a todo momento, por favor, não me matem, eu pago a vocês, por favor. Né? Tentando implorar e tentando negociar pela vida. Furlan, isso é o que? É o meio cruel que está como qualificadora. O meio cruel deles terem batido 1 hora nele antes de transportar. Antes, viu, X? Olha só, o pessoal que está em casa, Edson Brits pega uma faca de cozinha e grita para uma moça, pega uma faca. Ele pega a faca, Furlan, ele pega a faca e se abaixa. Para amolar a faca. Ele amola a faca no chão. Quem tiver com Daniel vendo. Há alguma dúvida sobre o que ia acontecer? Há alguma dúvida sobre o que ia acontecer? Aí, veja só. A defesa ela vai tentar o quê? Furlan, Vilches, o que a defesa vai tentar? Primeiro, eles vão tentar, doutor Elias Matar Assad, um grande advogado, meu amigo, um abraço, doutor Elias, mas nesse caso há um equívoco. Eles vão tentar o quê? Alegar uma violenta emoção. Mas a violenta emoção, sabe o que é violenta emoção, Vilches? O Vilches sabe porque o Vilches é macaco velho. Furlan, violenta emoção é quando um pai de família chega em casa e vê a filha de 12 anos sendo estuprada por um bandido, saca da arma e pum! Ele matou em violenta emoção. Neste caso, Edson tortura, bate... Teve tempo para desistir. Teve tempo para desistir. Teve Doutor tempo para Newton, pensar. olha, duas coisas. Primeiro, eu quero agradecer ao senhor por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui. Segundo, eu vou te pedir licença, que eu preciso seguir com o programa, infelizmente. Claro, vai lá. Mas olha só, Foi uma honra, viu? Foi uma honra estar aqui. A gente vai trazer todos os detalhes numa excelente cobertura jornalística do Ricardo Vilches. Então isso não para por aí. Segunda-feira tem novos desdobramentos. Que é dos grandes, viu, Furlan? Esse é. Dos grandes. Esse é. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Uma Até honra. já. Vem comigo aqui. Ó, você viu, e a gente mostra sempre aqui no nosso programa,